Há encontros que mudam tudo. Quando dois mundos completamente opostos se chocam, quando a inocência confronta a crueldade, quando uma criança desafia um império construído sobre o desprezo. Naquele dia, nas terras de uma das maiores fortunas da América, um bilionário cruel explodiu em gargalhadas cruéis ao ouvir uma criança de 8 anos dizer que podia curá-lo. O homem, que havia gastado milhões com os melhores médicos do mundo, zombou com todo o desprezo que conseguiu reunir, humilhando aquela criança. E pobre, que ousava desafiar a ciência. Mas a resposta calma do garoto mudaria tudo para sempre. Alexander Whitmore tinha tudo que o dinheiro podia comprar, exceto uma única coisa, a capacidade de caminhar. Aos 52 anos, ele comandava um império de bilhões de dólares de sua cadeira de rodas, e isso apenas intensificava sua amargura. Sua mansão de 300 acres em Connecticut era mais que uma residência. Era um monumento ao seu poder e ao seu desprezo pela humanidade. Naquela manhã de setembro, Alexander estava em seu escritório, despedindo mais um funcionário. O jardineiro havia cometido o crime imperdoável de pisar na grama recém-cortada com sapatos sujos. "Você é patético", disse Alexander, sua voz carregada de veneno. 20 anos, trabalhando aqui, e ainda não aprendeu que perfeição não é opcional nesta propriedade. Está despedido, e não espere referências. O homem de 60 anos implorou. Falou dos netos, das contas médicas da esposa, mas Alexander apenas sorriu com frieza. Deveria ter pensado nisso antes de sujar minha grama. James, acompanhe esse homem até a saída. Era assim que Alexander Whitmore vivia, exercendo o poder absoluto sobre vidas alheias, encontrando prazer sádico na humilhação alheia. Seus empregados o temiam, seus sócios o respeitavam por medo, e ele se alimentava desse terror que inspirava. Depois que o jardineiro foi removido da propriedade, Alexander voltou sua atenção para a pilha de relatórios médicos sobre sua mesa. 5 anos desde o acidente que o deixara paralisado da cintura para baixo. 5 anos gastando fortunas com os melhores médicos do mundo, tentando encontrar uma cura que parecia não existir. Dr. Harrison chamou de Londres, anunciou Margaret, sua secretária há 15 anos. Os resultados dos testes experimentais chegaram. Alexander pegou o telefone com expectativa, mas como sempre, a conversa terminou em frustração. Mais uma tentativa fracassada. Mais milhões jogados fora. O médico inglês, um dos maiores neurologistas do mundo, confirmava o que todos os outros já haviam dito. Não havia cura conhecida para sua condição específica. Incompetentes, murmurou Alexander, atirando o telefone no gancho. Todos eles. Décadas de estudo, diplomas pendurados na parede, e nenhum consegue fazer o que eu pago para ser feito. Era então que James, seu segurança pessoal, entrou no escritório com uma expressão confusa no rosto. Senhor Whitmore, tem uma criança no portão. Um menino negro, deve ter uns 8 anos. Ele diz que precisa falar com o senhor. Alexander riu com desprezo. Uma criança? O que uma criança quereria comigo? Deve ser algum pedinte, mande-o embora. Já tentei, senhor, mas ele insiste. Diz que pode... Bem, isso vai soar estranho. Ele diz que pode curá-lo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexander encarou James como se ele tivesse enlouquecido completamente. Ele disse o quê? Que pode curar suas pernas, senhor. Eu sei que parece loucura, mas o garoto parece determinado. Está lá há 2 horas, debaixo do sol, esperando. Alexander sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Como uma criança ousava aparecer em sua propriedade, fazendo afirmações tão absurdas. Mas havia algo na situação que despertou seu interesse sádico. Talvez fosse uma oportunidade de diversão. Traga-o aqui, ordenou Alexander, um sorriso cruel formando-se em seus lábios.
Vamos ver que tipo de palhaçada essa criança tem a oferecer. 15 minutos depois, James retornou acompanhado do menino mais determinado que Alexander já tinha visto. David era pequeno para seus 8 anos, com roupas simples mas limpas, e olhos que brilhavam com uma confiança impossível para sua idade. Não demonstrava nenhum pingo de intimidação diante da grandiosidade da mansão ou da presença imponente de Alexander. Então, você é o menino que acha que... Quem pode me curar? Disse Alexander, sua voz pingando sarcasmo. Sabe quantos doutores, quantos especialistas, quantos gênios da medicina já tentaram fazer exatamente isso? David olhou diretamente nos olhos de Alexander, sem medo, sem hesitação. Eu posso curar suas pernas, disse simplesmente. A risada que explodiu de Alexander ecoou por todo o escritório. Era uma gargalhada cruel, cheia de escárnio e malícia. Você pode me curar? Você! Alexander bateu as mãos na mesa, ainda rindo. Moleque, eu gastei 40 milhões de dólares. Com os melhores médicos do mundo. Estive na Mayo Clinic, na Johns Hopkins, no Hospital Mount Sinai. Trouxe especialistas da Suíça, da Alemanha, do Japão. E você, um garoto pobre que provavelmente nunca pisou numa escola decente, acha que pode fazer o que eles não conseguiram? David permaneceu imóvel, sua expressão serena. Os médicos trabalham com o que conhecem, respondeu o menino. Eu trabalho com o que eles não conhecem. Alexander parou de rir. Havia algo na calma daquele garoto que o irritava profundamente. Sabe de uma coisa, moleque? Você me diverte, então vou fazer uma proposta. Alexander se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Se você conseguir me curar, se conseguir fazer com que eu volte a andar, eu te dou $1 milhão. $1 milhão, dinheiro suficiente para você e sua família saírem da miséria para sempre. O sorriso cruel de Alexander se alargou ainda mais. Mas, quando você falhar, como obviamente vai falhar, quero que você saia daqui sabendo que desperdiçou meu tempo com suas fantasias infantis. Quero que você aprenda que existem limites entre o que pessoas como você podem sonhar e o que pessoas como eu podem comprar. David simplesmente assentiu. Prepare o cheque, disse o menino, com uma confiança que fez Alexander sentir um arrepio estranho pela espinha. Por um momento, apenas por um momento, Alexander Whitmore sentiu algo que não sentia há anos. Incerteza. Mas rapidamente afastou o sentimento. Era impossível. Completamente impossível. Aquele garoto não passava de mais um sonhador que logo aprenderia uma lição dura sobre a realidade. Alexander decidiu que aquela situação absurda merecia sua atenção completa. Há muito tempo não se divertia tanto às custas de alguém, e a inocência arrogante daquele menino prometia horas de entretenimento sádico. James, cancele todos os meus compromissos da tarde, ordenou sem tirar os olhos de David. Quero tempo suficiente para assistir a esse espetáculo. O bilionário dirigiu sua cadeira de rodas para mais perto do menino, estudando-o como um predador examina sua presa. Antes de começarmos essa farsa, moleque, deixe-me te educar sobre a realidade da minha situação. Talvez assim você entenda a magnitude da sua ignorância. Alexander acionou um controle remoto e uma tela gigante desceu da parede. Imagens médicas começaram a aparecer. Raios X, ressonâncias magnéticas, gráficos complexos, cheios de números e terminologias médicas incompreensíveis. Isso aqui, disse Alexander apontando para as imagens, é o trabalho dos maiores gênios da medicina moderna. Dr. Michael Harrison, de Londres, o homem que revolucionou a neurologia espinhal. Dr. Sarah Chen, de Singapura, pioneira em terapias regenerativas. Dr. Klaus Weber, da Alemanha, criador das técnicas mais avançadas de reconstrução neural.
David permanecia em silêncio, observando as imagens sem demonstrar qualquer intimidação. Cada um desses médicos, continuou Alexander, sua voz crescendo em intensidade, tem décadas de estudo, milhares de cirurgias bem-sucedidas, prêmios internacionais. Eles examinaram cada nervo, cada vértebra, cada possibilidade de recuperação no meu corpo. E sabe o que todos eles me disseram? Alexander parou dramaticamente, saboreando o momento. Que não há cura, que a lesão na minha medula espinhal é irreversível, que nem toda a ciência do mundo pode desfazer o que aconteceu comigo. Agora, me diga, garotinho, que qualificação você tem que esses gigantes da medicina não têm? David finalmente falou, sua voz calma, cortando através da arrogância de Alexander como uma lâmina afiada. Eles olham para o que está quebrado. Eu vejo o que pode ser consertado. A simplicidade da resposta irritou Alexander profundamente. Como uma criança ousava falar de medicina com tal confiança? Como se atrevia a desafiar décadas de conhecimento científico com frases que soavam como enigmas infantis? Isso não é... Resposta é poesia barata, explodiu Alexander. Medicina é ciência, moleque. É exames, diagnósticos, tratamentos comprovados. Não são frases bonitas ditas por crianças que não sabem nem ler direito. Mas David continuou imperturbável. Caminhou até uma das janelas do escritório, observando. Os jardins perfeitamente cuidados da propriedade. Quantos anos o senhor está nessa cadeira? Perguntou o menino. 5 anos, respondeu Alexander desconfiado. Por quê? E em 5 anos, quantas vezes o senhor tentou levantar? Alexander riu com desdém. Tentar levantar? Isso é ridículo. Minha medula espinhal está severamente lesionada. Tentar levantar seria como tentar voar, fisicamente impossível. O senhor desistiu antes mesmo de tentar, observou David, virando-se para encarar o bilionário. Os médicos disseram que era impossível, e o senhor acreditou. Parou de lutar. A fúria que explodiu em Alexander foi instantânea e devastadora. Desistiu, gritou, batendo os punhos nos braços da cadeira. Eu gastei 40 milhões de dólares tentando me curar. Passei por 17 cirurgias experimentais. Testei drogas que ainda nem foram aprovadas. Fiz terapias que duraram meses. Tratamentos que me deixaram mais perto da morte do que da cura. E você tem a audácia de dizer que eu desisti? Margaret, a secretária, apareceu na porta, alarmada com os gritos, mas Alexander a dispensou com um gesto furioso. Sabe qual é a diferença entre mim e você, moleque? Continuou Alexander, sua voz agora perigosamente baixa. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho acesso ao que há de melhor no mundo. Você não tem nada, nada. Vive numa casa que provavelmente vale menos que o que eu gasto em sapatos por mês. Nunca pisou numa universidade, nunca leu um livro de medicina, nunca sequer viu por dentro de um hospital de verdade. Alexander acionou novamente o controle remoto. A tela agora mostrava fotos de hospitais luxuosos, equipamentos médicos de última geração, laboratórios que pareciam naves espaciais. Essa é a clínica Mayo Clinic, onde passei 3 meses. Custou 2,5 milhões de dólares. Esse é o Johns Hopkins, outros 4 milhões. Mount Sinai, 3,8 milhões. Você já viu dinheiro assim na sua vida, garoto? David balançou a cabeça negativamente, mas não parecia minimamente intimidado pela exibição de riqueza. E mesmo assim, disse o menino, o senhor continua na cadeira. O silêncio que se seguiu foi tenso. Alexander sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A observação simples e direta de David cortou através de todas as suas defesas financeiras e médicas, expondo a verdade nua e crua que ele tentava evitar. Apesar de todo o seu dinheiro e poder, ele continuava um homem quebrado. Isso é diferente, murmurou Alexander, mas sua voz havia perdido parte da força anterior. É?
perguntou David, dando um passo em direção à cadeira de rodas. O senhor gastou milhões tentando consertar o que está quebrado. Eu posso curar o que nunca parou de funcionar. Isso não faz sentido. Neurologicamente falando, é impossível que... O senhor confia mais nos médicos do que em si mesmo, interrompeu David. Eles disseram que não havia esperança, e o senhor parou de esperar. Eles disseram que não havia cura, e o senhor parou de acreditar que podia ser curado. Alexander sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Era como se as palavras de David estivessem despertando alguma coisa que havia sido enterrada há muito tempo sob camadas de amargura e desilusão. Você não entende, disse Alexander, mas sua voz soava menos convicta. A medicina moderna é exata. Existem limites físicos que não podem ser ultrapassados. Meu corpo foi examinado pelos melhores, e se os melhores estiverem errados? Perguntou David, seus olhos encontrando os de Alexander com uma intensidade perturbadora. Pela primeira vez em 5 anos, Alexander Whitmore não tinha uma resposta imediata. E isso o assustava mais do que estava disposto a admitir. Alexander não conseguia tirar da cabeça a pergunta de David. Durante toda a noite as palavras "e se os melhores estiverem errados" ecoaram em sua mente como um martelo batendo em metal. Pela manhã, sua irritação havia se transformado em algo próximo da fúria. "James!" gritou assim que acordou. "Traga aquele garoto aqui, agora!" 1 hora depois, David estava novamente no escritório, com a mesma calma inabalável do dia anterior. Alexander havia passado a madrugada preparando o que considerava seu arsenal definitivo contra a arrogância daquela criança. "Sente-se", ordenou Alexander, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. "Ontem você plantou uma dúvida ridícula na minha cabeça, e hoje eu vou eliminar essa dúvida de uma vez por todas." Alexander acionou vários controles remotos, e o escritório se transformou numa espécie de sala de aula médica. Telas desceram das paredes, projetores se ativaram, e de repente o ambiente estava repleto de imagens médicas, diplomas, certificados e documentos. "Isso aqui", disse Alexander, gesticulando amplamente, "é a prova irrefutável de que você não passa de uma criança delirante com fantasias de cura milagrosa." A primeira tela mostrava um diploma emoldurado em ouro. Dr. Richard Kellerman, Harvard Medical School, summa cum laude, neurocirurgia avançada. Dr. Kellerman, anunciou Alexander com reverência exagerada, gastou 17 anos estudando apenas casos como o meu. 17 anos. Ele escreveu 43 artigos científicos sobre lesões medulares, revolucionou 3 técnicas cirúrgicas e salvou mais de 2.000 pacientes. Quando ele me examinou por 8 horas seguidas e disse que não havia cura, você acha que ele estava mentindo? David observava as imagens em silêncio, sem demonstrar qualquer sinal de intimidação. Alexander mudou para a próxima tela. Doutora Helena Volkov, Moscow Institute of Advanced Medicine. Ela desenvolveu a terapia celular mais avançada do mundo. Testou em mim durante 6 meses. Custou 12 milhões de dólares. Resultado? 0. Nada. Você acha que sabe mais que ela? Uma após outra, Alexander exibia as credenciais dos médicos que o haviam tratado. Dr. Yuki Tanaka, de Tóquio, especialista mundial em regeneração neural. Dr. François Dubois, de Paris, pioneiro em implantes medulares. Dr. Antônio Rossi, de Milão, criador da técnica de reconstrução vertebral mais sofisticada da Europa. 23 especialistas, declarou Alexander, sua voz crescendo em intensidade. 23 dos melhores cérebros médicos do planeta. Alguns ganharam prêmio Nobel. Outros criaram técnicas que salvaram milhares de vidas. Todos eles, chegaram à mesma conclusão. Alexander Whitmore jamais voltará a andar. Alexander parou dramaticamente, respirando pesadamente como se tivesse corrido uma maratona. E agora,
disse, sua voz pingando veneno. Me aparece um garoto de 8 anos, provavelmente analfabeto, certamente ignorante sobre qualquer conceito básico de anatomia, e me diz que pode fazer o que esses gigantes da medicina não conseguiram. Você realmente acha que isso faz algum sentido? David permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando todas as imagens médicas ao seu redor. Quando finalmente falou, sua voz era ainda mais calma que antes. O senhor confia muito nesses papéis. Papéis! Explodiu Alexander. Esses são diplomas de Harvard, Oxford, Sorbonne. São certificações internacionais, reconhecimentos de excelência médica. Esses papéis representam décadas de conhecimento científico. E mesmo assim, disse David, levantando-se da cadeira, o senhor continua sentado. A simplicidade brutal da observação atingiu Alexander como um raio. Ele olhou ao redor para todas as telas cheias de diplomas e certificados, para toda a evidência de superioridade médica que havia reunido, e a realidade inescapável permanecia. Ele ainda estava preso àquela cadeira. Isso é diferente, gaguejou Alexander. A medicina tem limitações. Existem casos que são genuinamente impossíveis de tratar. Para eles, disse David, apontando para as imagens dos médicos. Não para mim. Alexander sentiu uma mistura tóxica de raiva e algo que não conseguia identificar. Talvez fosse medo. Medo de que uma criança pudesse estar certa onde os melhores médicos do mundo estavam errados. Você não tem ideia do que está falando, gritou. Esses homens e mulheres dedicaram suas vidas inteiras à medicina. Passaram décadas estudando casos como o meu. Têm equipamentos que custam milhões de dólares. E você quer me dizer que com suas mãozinhas vazias pode fazer melhor? David caminhou até uma das telas que mostrava uma ressonância magnética da coluna de Alexander. Estudou a imagem por alguns segundos. Depois se virou para o bilionário. O senhor vê esse exame? Perguntou, apontando para a tela. Claro que vejo. É a minha coluna vertebral. Custou $15.000 fazer essa ressonância no melhor equipamento de Nova York. E o que o senhor vê quando olha para essa imagem? Alexander franziu o senho, confuso pela pergunta. Vejo a lesão na minha medula espinhal. Vejo o dano que me deixou paralisado. Vejo a prova científica de que não posso andar. David assentiu lentamente. O senhor vê apenas o que está quebrado. Por isso continua quebrado. Isso não faz nenhum sentido médico. Protestou Alexander, mas sua voz havia perdido parte da convicção. Não precisa fazer sentido para eles, disse David, gesticulando para as imagens dos médicos. Precisa fazer sentido para o senhor. Pela primeira vez, Alexander se encontrou sem uma resposta imediata. Olhou novamente para todos os diplomas, todos os certificados, toda a evidência de superioridade médica que havia acumulado. E pela primeira vez em 5 anos, uma pequena voz em sua mente sussurrou uma pergunta que ele havia se recusado a considerar. E se tudo isso estivesse errado? 3 dias se passaram desde o último encontro. Mas Alexander não conseguia tirar David da cabeça. A pergunta, e se tudo isso estivesse errado, havia se tornado uma obsessão que o mantinha acordado todas as noites. Pela primeira vez em anos, ele se pegou questionando as verdades absolutas em que havia baseado sua vida. Naquela manhã, Alexander havia tomado uma decisão. Ia provar, de uma vez por todas, que aquele garoto era uma farsa. Convocou o Dr. Patterson, seu médico pessoal há 3 anos, para uma consulta de emergência. Doutor, disse Alexander quando o médico chegou, quero que você me explique, de forma definitiva e irrefutável, porque é impossível que eu volte a andar. Quero evidências científicas sólidas. Dr. Patterson, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos grossos, pareceu surpreso pela urgência da solicitação. Mr. Whitmore, já discutimos isso extensivamente. Sua lesão medular é classificada como azia A,
completa. Isso significa que não há função sensorial ou motora preservada abaixo do nível da lesão. É medicamente impossível que... Impossível baseado em quê? Interrompeu Alexander, surpreendendo o médico com a pergunta. Baseado em... em décadas de pesquisa neurológica, em milhares de casos documentados, em... Mas e se houver algo que a medicina não compreende ainda? Perguntou Alexander, sentindo-se estranho por questionar a própria ciência em que havia confiado cegamente. Doutor, Patterson ajustou os óculos, claramente desconfortável. Mr. Whitmore, medicina não é baseada em EC, é baseada em evidências, em fatos comprovados. O que está sugerindo beira o místico. A palavra místico atingiu Alexander como um bofetão. Era exatamente isso que ele temia estar considerando. Algo irracional, não científico, infantil. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele queria explorar essa possibilidade impossível. Naquela tarde, quando David chegou conforme combinado, Alexander estava armado com novas informações médicas, mas também com uma curiosidade perigosa que não conseguia suprimir. Sente-se, garoto, disse Alexander, sua voz menos hostil que nos dias anteriores. Tenho algumas perguntas para você. David se acomodou na cadeira, mantendo a mesma postura calma de sempre. Primeiro, começou. Alexander, quero que você me explique exatamente como pretende me curar. E não me venha com frases poéticas. Quero detalhes concretos. O senhor realmente quer saber? Perguntou David. Ou quer informações para provar que estou errado? A pergunta pegou Alexander desprevenido. Era exatamente isso que ele estava fazendo, procurando munição para destruir as esperanças que, contra sua vontade, estavam começando a germinar em seu coração. Eu quero a verdade, disse Alexander, e percebeu que realmente queria. David se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins. O senhor já reparou que suas pernas não desapareceram? O que você quer dizer com isso? Elas ainda estão aí. O coração ainda bombeia sangue para elas. Os músculos ainda existem. Os ossos ainda são sólidos. Nada disso morreu. Alexander olhou para baixo, para suas próprias pernas imóveis sob o cobertor. Era verdade. Elas estavam ali, aparentemente normais, apenas silenciosas. Mas a medula espinhal, começou Alexander, está ferida, não morta, interrompeu David. Quando o senhor era criança e se cortava, a pele cicatrizava sozinha, não cicatrizava? Isso é diferente. A medula espinhal não regenera como a pele. Os médicos disseram isso? Todos eles. É um fato médico estabelecido. David se virou para encarar Alexander diretamente. O senhor já tentou falar com suas pernas? Alexander quase riu, mas havia algo na seriedade de David que o impediu. Falar com minhas pernas? Isso é absurdo. É? O senhor fala com seu coração quando está nervoso. Fala com sua cabeça quando está pensando. Por que não falar com suas pernas quando quer que elas se movam? Porque isso não é científico, protestou Alexander, mas sua voz soava menos convincente. E daí? Perguntou David simplesmente. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Alexander percebeu que havia passado 5 anos se apoiando exclusivamente na ciência, na medicina, nos especialistas, e isso não havia lhe dado nada além de mais desesperança. Talvez, apenas talvez, houvesse algo além do que os médicos podiam medir e diagnosticar. Isso é ridículo, murmurou Alexander, mas estava olhando para suas pernas com uma expressão diferente. O senhor tem medo, observou David. Medo? Medo de quê? De tentar e descobrir que pode funcionar. Porque se funcionar, o senhor vai ter que admitir que desperdiçou 5 anos acreditando que estava quebrado para sempre. Alexander sentiu, como se David tivesse acabado de ler sua alma. Era exatamente isso. Ele tinha medo de esperança. Tinha medo de acreditar que poderia haver uma saída.
Porque se houvesse, e ele descobrisse isso tarde demais, a dor seria insuportável. Os médicos são claros, disse Alexander, mas sua voz estava fraca. Lesão completa da medula espinhal resulta em paralisia permanente. Isso foi verificado dezenas de vezes. Pelos mesmos médicos que disseram que o senhor nunca mais sentiria nada abaixo da cintura? Perguntou David. Alexander franziu o senho. Sim, e eles estavam certos. Eu não sinto nada. David caminhou até a cadeira de Alexander e, sem pedir permissão, colocou a mão no joelho do bilionário. O senhor sentiu isso? Não, claro que não. Eu já disse que... Tem certeza? Alexander parou. Havia algo, não exatamente uma sensação, mas uma consciência, como se uma parte muito profunda dele soubesse que algo havia tocado sua perna. Isso é impossível, murmurou Alexander, olhando para a mão de David em seu joelho. Para quem? Perguntou David. Para o senhor ou para os médicos? Pela primeira vez em 5 anos, Alexander Whitmore sentiu algo que havia enterrado tão profundamente que pensou ter morrido. Esperança. E isso o apavorava mais do que qualquer diagnóstico médico já havia feito. Uma semana havia se passado desde que David tocou o joelho de Alexander e o bilionário não havia dormido uma única noite completa. Aquela sensação estranha, aquela consciência impossível de que algo havia tocado sua perna, não saía de sua mente. Ele havia tentado racionalizar, explicar cientificamente, até mesmo mentir para si mesmo dizendo que havia imaginado tudo. Mas a verdade permanecia. Por um momento, ele havia sentido algo. Naquela manhã, Alexander tomou a decisão mais assustadora de sua vida. Dispensou todos os funcionários da mansão, cancelou todas as reuniões e mandou Margaret embora. Queria estar completamente sozinho com David quando tentasse o impossível. Você tem certeza disso? Perguntou James, o segurança, antes de sair. Ficar sozinho com o garoto? Tenho, respondeu Alexander, embora sua voz tremesse ligeiramente. E James, não quero ser incomodado por nada. Por nada mesmo. Quando David chegou ao meio-dia, encontrou Alexander no centro do escritório, longe de sua mesa, longe de todas as telas com diplomas médicos, longe de tudo que representava sua identidade como homem rico e poderoso. Estava apenas ali, na cadeira de rodas, vulnerável e assustado como uma criança. Eu pensei muito sobre o que você disse, começou Alexander, sua voz mais baixa que o normal. Sobre falar com minhas pernas, sobre coisas que a medicina não entende, sobre esperança. David assentiu em silêncio, respeitando a dificuldade daquele momento para o bilionário. Durante 5 anos, continuou Alexander, eu me apoiei completamente na ciência. Quando os médicos disseram que era impossível, eu aceitei como verdade absoluta. Parei de tentar, parei de acreditar, parei de viver, na verdade. Alexander olhou para suas mãos, evitando o olhar de David. Mas você me fez uma pergunta que não consigo tirar da cabeça. E se os melhores estiverem errados? E se houver algo que eles não entendem? E se... Alexander engoliu em seco. E se eu desperdicei 5 anos da minha vida acreditando numa mentira? O senhor não desperdiçou nada, disse David suavemente. O senhor precisava desse tempo para chegar até aqui, para estar pronto. Pronto para... o quê? Para tentar de verdade. Alexander fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu, havia uma determinação neles que não existia há anos. O que você precisa que eu faça? David caminhou até ficar bem na frente da cadeira de Alexander. Primeiro, o senhor precisa parar de pensar como um paciente. Como assim? Pacientes são pessoas doentes, esperando que outros as curem. O senhor não é um paciente. É uma pessoa que esqueceu como usar uma parte do seu corpo. Alexander sentiu uma mudança sutil em sua percepção. Era como se David tivesse mudado o foco de uma câmera. E, de repente, ele estava vendo a mesma situação de um ângulo completamente diferente.
Agora, disse David, quero que o senhor feche os olhos e lembre da última vez que caminhou. Isso vai doer, murmurou Alexander, mas fechou os olhos mesmo assim. Lembre como era a sensação, não do acidente, não da dor. Lembre da sensação de estar em pé, de dar um passo, de sentir o chão sob os pés. Alexander se forçou a voltar no tempo, antes do acidente, antes da cadeira, antes de toda a amargura. Lembrou de caminhar pelos jardins da mansão, de subir as escadas, de sentir a terra firme sob seus pés. Consegue sentir? Perguntou David. Consigo lembrar, respondeu Alexander, sua voz carregada de emoção. Não lembrar, sentir, agora. Alexander franziu o senho, concentrando-se intensamente. E então algo impossível aconteceu. Por um momento fugaz, ele sentiu como se seus pés estivessem tocando o chão. Não fisicamente, mas de alguma forma mais profunda, mais real que a própria realidade física. Eu senti algo, murmurou Alexander, abrindo os olhos surpreso. Agora, disse David, colocando as mãos nos ombros de Alexander, fale com suas pernas. Isso é absurdo. Faça assim mesmo. Alexander hesitou, sentindo-se ridículo, mas havia chegado longe demais para recuar agora. Eu não sei o que dizer, admitiu. Diga que sente falta delas. Diga que quer que voltem a funcionar. Diga que precisa delas. Alexander olhou para suas pernas imóveis. Por 5 anos, ele as havia visto como parte morta de seu corpo, como evidência de sua incapacidade. Agora, pela primeira vez, tentou vê-las como David sugeria, como parte de si mesmo que havia simplesmente esquecido como funcionar. Eu sinto falta de vocês, disse Alexander, sua voz quebrada de emoção. Sinto falta de caminhar, de me levantar, de ser completo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alexander, anos de dor e frustração finalmente encontrando uma saída. Eu preciso de vocês, continuou, agora falando diretamente com suas pernas. Preciso voltar a ser quem eu era. Perdoem-me por ter desistido. Perdoem-me por ter parado de acreditar. David mantinha as mãos nos ombros de Alexander e o bilionário podia sentir uma estranha energia emanando do garoto. Não era nada que pudesse ser medido ou explicado cientificamente, mas era real. Mais real que todos os exames médicos que havia feito. Agora, disse David, sua voz quase um sussurro, tente se levantar. O coração de Alexander disparou. Eu não posso. Fisicamente é impossível. Esqueça o que é fisicamente possível. Apenas tente. Alexander colocou as mãos nos braços da cadeira, como havia tentado fazer milhares de vezes nos últimos 5 anos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não estava tentando provar que podia andar. Estava tentando lembrar como andar. Fez força, com os braços tentando se levantar. Nada aconteceu como sempre. Mas então, David colocou uma mão no peito de Alexander, bem sobre o coração. Não use apenas os braços, disse o garoto. Use tudo. Use a raiva que sentiu por 5 anos. Use a dor de ter sido traído pelo próprio corpo. Use a esperança que estava escondida. Use tudo. Alexander fechou os olhos novamente e, pela primeira vez em 5 anos, tentou se levantar com cada fibra do seu ser. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, com toda a força de vontade que havia acumulado durante anos de frustração. E então, algo milagroso aconteceu. Suas pernas tremeram. Alexander abriu os olhos, chocado. David sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. De novo, disse o garoto, mais forte. Alexander respirou fundo e tentou novamente. Desta vez, além das pernas tremerem, ele sentiu uma sensação estranha subindo pela espinha, como se circuitos elétricos há muito dormentes estivessem sendo religados. Isso é
Impossível, murmurou Alexander, mas havia esperança real em sua voz pela primeira vez em anos. Para quem? Perguntou David, ecoando a pergunta que havia feito várias vezes. E Alexander Whitmore, pela primeira vez em 5 anos, não tinha uma resposta, baseada em limitações médicas. Tinha apenas uma sensação crescente de que o impossível estava prestes a se tornar realidade. Os tremores nas pernas de Alexander se intensificaram. Não eram espasmos involuntários, eram movimentos conscientes, como se seus músculos estivessem despertando de um sono profundo. O bilionário olhava para suas próprias pernas com uma mistura de terror e admiração. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Alexander, mas sua voz estava carregada de emoção, não de negação. 5 anos. 5 anos. Eu acreditei que... O senhor acreditou no que precisava acreditar naquele momento, disse David suavemente. Mas agora não precisa mais. Alexander tentou se levantar novamente, desta vez com uma confiança que não sentia há anos. Apoiou-se nos braços da cadeira e, lentamente, começou a transferir peso para as pernas. Elas tremeram sob a pressão, instáveis depois de tanto tempo sem uso, mas responderam. Elas estão respondendo, sussurrou Alexander, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meus Deus, elas estão realmente respondendo. Com David oferecendo apoio, Alexander conseguiu se levantar parcialmente da cadeira. Suas pernas bambas mal conseguiam sustentar o peso, mas estavam funcionando. Pela primeira vez em 5 anos, Alexander Whitmore estava de pé. Eu não acredito, disse, sua voz quebrada de emoção. 40 milhões de dólares em tratamentos médicos, os melhores especialistas do mundo, e um garoto de 8 anos conseguiu fazer o que eles disseram ser impossível. Alexander se sentou novamente, exausto pelo esforço, mas radiante. Olhou para David com uma expressão completamente diferente de todos os dias anteriores. Não havia mais desprezo, não havia mais arrogância. Havia gratidão, admiração e algo que ele não sentia há décadas. Humildade. Como? Perguntou Alexander. Como você sabia que era possível quando todos os médicos disseram que não era? David se sentou na cadeira, em frente ao bilionário, parecendo ainda mais jovem e sábio ao mesmo tempo. Os médicos olham para o que está quebrado e tentam consertar. Eu olho para o que nunca parou de funcionar e ajudo a lembrar. Mas como você aprendeu a fazer isso? Onde você estudou? Quem te ensinou? David sorriu tristemente. Minha mãe estava muito doente. Os médicos disseram que ela ia morrer. Ela não morreu porque eu aprendi que às vezes o corpo só precisa lembrar como ser saudável de novo. Alexander sentiu um aperto no coração. Havia passado a semana inteira questionando as qualificações de David, desprezando-o por sua origem humilde, e agora descobria que o garoto havia desenvolvido esse dom extraordinário tentando salvar a própria mãe. Sua mãe, ela ficou curada? Ela ficou, respondeu David. Mas os médicos disseram que foi sorte. Disseram que não tinha explicação científica. Então, ela começou a acreditar neles em vez de acreditar no que havia acontecido. Alexander compreendeu a tragédia implícita na resposta. A mãe de David havia sido curada, mas havia escolhido acreditar na ciência em vez de acreditar no milagre. E você? Perguntou Alexander. Por que decidiu me ajudar? David ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque o senhor é como ela era. Doente não só no corpo, mas no coração. Perdeu a esperança, perdeu a fé em si mesmo, perdeu a capacidade de acreditar que podia ser curado. As palavras de David atingiram Alexander como um raio de clareza. Ele havia passado 5 anos focado apenas na paralisia física, sem perceber que a verdadeira doença era a paralisia emocional e espiritual que havia se instalado em sua vida.
$1 milhão, disse Alexander de repente, lembrando-se da promessa que havia feito em tom de zombaria. Você realmente me curou. O dinheiro é seu. David balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro. Alexander ficou confuso. Mas você me curou. Fez o impossível. $1 milhão é o mínimo que posso. O senhor ainda não entendeu, interrompeu David. A cura não foi o que aconteceu com suas pernas. A cura foi o que aconteceu com seu coração. Alexander parou para processar as palavras. Era verdade. Sim, suas pernas estavam funcionando novamente, mas a mudança mais profunda havia acontecido em outro lugar. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia humano, conectado, com algo maior que seu próprio poder e riqueza. Então, o que você quer? Perguntou Alexander. Quero que o senhor lembre do que aprendeu aqui, disse David, levantando-se para ir embora. Quero que lembre que às vezes as respostas não estão nos livros mais caros ou nas clínicas mais luxuosas. Às vezes estão em lugares que a gente nunca pensou em procurar. David caminhou em direção à porta, mas Alexander o chamou. Espere! Onde você vai? Como posso te encontrar? Como posso te agradecer adequadamente? David se virou uma última vez, com aquele sorriso sereno que havia mantido durante toda a semana. O senhor não precisa me encontrar. Só precisa lembrar de não desistir das pessoas que outros já desistiram. Lembrar que todo mundo merece uma segunda chance, até mesmo o senhor. E com isso, David saiu do escritório, deixando Alexander sozinho com suas pernas que funcionavam e seu coração que havia redescoberto a capacidade de sentir gratidão. 3 meses. Haviam-se passado desde o dia em que David curou Alexander Whitmore. A transformação do bilionário havia sido tão radical que as pessoas próximas a ele mal conseguiam reconhecer o homem que ele se tornara. A primeira mudança havia sido com os funcionários. Alexander chamou de volta todos que havia demitido injustamente ao longo dos anos, incluindo o jardineiro de 60 anos que havia despedido no dia em que conheceu David. Não apenas os recontratou, mas aumentou significativamente os salários e criou um plano de saúde abrangente para todos os empregados e suas famílias. Sr. Peterson, disse Alexander ao jardineiro no dia em que ele retornou, eu lhe devo um pedido de desculpas. O que fiz com o senhor foi cruel e injusto. Espero poder compensar de alguma forma. O jardineiro, ainda desconfiado, aceitou o emprego de volta. Com o tempo, viu que Alexander realmente havia mudado. O homem que antes encontrava prazer em humilhar outros, agora fazia questão de conhecer cada funcionário. E, pelo nome, perguntava sobre suas famílias e demonstrava interesse genuíno em seu bem-estar. A segunda transformação foi nos negócios. Alexander começou a repensar completamente suas práticas empresariais. Empresas que ele havia destruído por puro prazer sádico receberam propostas de parceria. Funcionários que havia demitido sem justa causa foram procurados e recontratados com promoções. Ele estabeleceu um fundo de bolsas de estudo para filhos de empregados e criou um programa de assistência médica gratuita para famílias de baixa renda. Mas a mudança mais significativa foi pessoal. Alexander havia passado décadas construindo muros entre ele e o resto da humanidade, usando sua riqueza e poder como barreiras que o isolavam de qualquer vulnerabilidade real. Agora, pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia conectado com outras pessoas de uma forma genuína. Margaret, sua secretária, foi uma das primeiras a notar a transformação. Sr. Whitmore, disse ela um dia, o senhor parece diferente, mais leve de alguma forma. Alexander sorriu. Um sorriso real, caloroso, não o sorriso cruel que costumava usar como arma. Eu estou diferente, Margaret. Aprendi que a verdadeira força não vem de ter poder sobre outros, mas de usar esse poder para ajudá-los. O escritório também havia mudado.
Alexander havia retirado todas as telas com diplomas médicos, todos os símbolos de superioridade que havia usado para intimidar visitantes. Em seu lugar, colocou fotos de seus funcionários, de suas famílias, dos projetos sociais que havia começado a financiar. A cadeira de rodas ainda estava lá, num canto do escritório. Alexander havia decidido mantê-la, não como lembrança da paralisia, mas como símbolo da humildade que havia aprendido. Às vezes, quando tomava decisões importantes, sentava-se nela por alguns minutos para lembrar de como era se sentir impotente, para nunca mais esquecer a importância da compaixão. 6 meses após o encontro com David, Alexander recebeu uma ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Sr. Whitmore, disse a voz do outro lado da linha. Meu nome é Dr. Sarah Chen, do Hospital Infantil de Manhattan. Temos aqui uma criança com uma condição neurológica muito rara. Os pais mencionaram que o senhor teve uma experiência não convencional, com cura. Eles gostariam de conversar com o senhor. Alexander sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade de retribuir o que David havia feito por ele. Diga aos pais que estarei aí em 1 hora, respondeu Alexander. E Dr. Chen, às vezes as respostas estão em lugares que a medicina tradicional não procura. Mantenha a mente aberta. Quando Alexander chegou ao hospital, encontrou uma família destruída pela dor. Os pais, Maria e Carlos, eram imigrantes que haviam gastado todas as economias tentando curar o filho de 7 anos, Pedro, que havia perdido a capacidade de falar após um acidente. Os médicos disseram que não há mais nada a fazer, disse Maria chorando. Mas nós ouvimos que o senhor passou por algo parecido, que foi curado por uma criança. Por favor, nos ajude. Alexander olhou para Pedro, um menino de cabelos escuros e olhos tristonhos que o lembrava dolorosamente de David. Naquele momento, ele soube exatamente o que precisava fazer. Eu não posso prometer cura, disse Alexander, ajoelhando-se na frente de Pedro. Mas posso prometer que não vamos desistir. E posso ensinar a vocês algo que aprendi. Às vezes, a cura começa quando paramos de aceitar a impossibilidade como resposta final. Alexander passou as próximas semanas trabalhando com Pedro e sua família, não tentando replicar exatamente o que David havia feito com ele, mas aplicando os princípios que havia aprendido. Esperança em vez de resignação, conexão emocional em vez de frieza científica, fé na capacidade de cura em vez de aceitação passiva dos limites. Gradualmente, Pedro começou a emitir sons, depois palavras, depois frases completas. Os médicos chamaram de recuperação espontânea inexplicável, mas Alexander sabia a verdade. Pedro havia sido curado pelo mesmo poder que o havia curado, o poder da esperança renovada e da conexão humana genuína. 1 ano após conhecer David, Alexander Whitmore era um homem completamente transformado. Havia criado uma fundação dedicada a ajudar famílias que enfrentavam diagnósticos impossíveis. Havia se reconectado com parentes que havia afastado com sua crueldade. Havia aprendido a encontrar alegria em coisas simples. Uma conversa sincera com um funcionário, uma carta de agradecimento de uma família ajudada por sua fundação, a sensação de caminhar pelos jardins de sua mansão, não como um rei, inspecionando seu território, mas como um homem grato por estar vivo. E às vezes, quando estava caminhando sozinho pelos jardins, Alexander pensava no menino de 8 anos que havia mudado sua vida com uma simples pergunta. E se os melhores estiverem errados? Ele nunca mais viu David, mas carregava consigo a lição mais valiosa que havia aprendido, que a verdadeira cura não acontece apenas no corpo, mas no coração. E que, às vezes, a maior força que podemos ter é a humildade, de admitir que não sabemos tudo, e a coragem de acreditar no impossível. Alexander Whitmore havia oferecido $1 milhão por uma cura. No final, recebeu algo muito mais valioso, uma segunda chance de ser humano.
E dessa vez, ele não desperdiçaria essa oportunidade. A transformação estava completa. O homem que um dia havia zombado da esperança de uma criança, agora dedicava sua vida a plantar sementes de esperança em corações que haviam desistido. E em cada vida que tocava, em cada família que ajudava, Alexander mantinha viva a memória do menino que lhe havia ensinado que os maiores milagres acontecem quando paramos de acreditar nas limitações e começamos a acreditar nas possibilidades. Às vezes, o maior milagre não acontece no corpo, mas no coração. E quando alguém desacreditado muda tudo, quem realmente estava quebrado. Se essa história te tocou, deixe o like, comente o que mais te emocionou e se inscreva no canal para não perder as próximas verdades que ninguém tem coragem de contar. Aqui cada história é um espelho e talvez um começo de cura.